Agora na Band News FM, Seus Filhos, com Roseli Saião e Thaís Dias. Criador e criador, cuida de quem me cuidou, pega na minha mão e guia. Ser pai ou mãe é uma missão, né? Uma missão desafiadora que traz uma série de dúvidas, de responsabilidades. Os filhos, eles vão crescendo, as preocupações vão mudando, mas sempre temos algumas incertezas. E é por isso que a gente sempre abre aqui o nosso programa para os ouvintes de todo o Brasil e do mundo participarem, mandando as mensagens para cá. E hoje vamos dividir o nosso programa na próxima hora para tirar dúvidas de pais, de filhos e de profissionais da educação que estão diretamente ligados também nessa educação do dia a dia com os nossos filhos, com as crianças, com os adolescentes. Por isso, sem perder tempo, já vamos por aqui. Eu, Thaís Dias, sigo na sua companhia. Junto comigo, sempre na área, Roseli Saião. Tudo bem, Roseli? Tudo bem, Thaís. Pronta para as questões que eles nos trazem. Vamos nessa. Pronto, falei. Roseli, hoje conosco de Betim, Minas Gerais, temos a participação da Ana Flávia, que é mãe de um adolescente de 13 anos. Eu tenho percebido que ele tem dificuldade em organizar a própria rotina e estabelecer as prioridades nas obrigações escolares. Será que isso pode ser um efeito da pandemia? Antes eu não percebia essa dificuldade, mas também não tinha tantas cobranças em relação a essa autonomia. 13 anos já é uma idade que dá para ter um pouco mais de responsabilidade, já pode cuidar bem ali, né, das tarefas do dia a dia, mas realmente essa pandemia no meio de tudo isso desorganizou a nossa vida de uma maneira geral, Roseli, dos alunos também, principalmente dos adolescentes? Também. Primeiramente vamos falar dos 13 anos, né? Os 13 anos é a entrada na adolescência, faz pouco tempo que ele entrou na adolescência e, portanto, ele precisa de tutela dos pais para tudo, para organizar seu dia, para realizar as tarefas que ele tem a responsabilidade de fazer. Não dá para a gente achar que um adolescente de 13 anos, 14, 15, deve ter autonomia total e deve dar conta da sua vida sozinho. Não dá. Isso a gente consegue na maturidade, que vem depois dos 18, 19, às vezes 20, às vezes até mais tarde. Depende um pouco, Thaís, de como foi a vida anterior na infância e na adolescência. Agora, a gente tem o acréscimo da pandemia, que nos atrapalhou muito, a nós, adultos, e, consequentemente, as crianças e aos adolescentes. Então, é preciso uma tutela mais carinhosa, mais firme, mas sempre amorosamente lembrar o filho, né? Olha, precisa fazer isso, você ainda não fez aquilo. E prioridades ainda é difícil para o adolescente fazer. Os pais precisam ajudar a ele perceber o que é a prioridade. Porque aos 13, Thaís, a prioridade é qualquer outra coisa menos a responsabilidade. Palavra de ouvinte. De Curitiba, conosco agora temos a Cláudia Miranda e ela quer saber como ajudar o filho nas atividades escolares. E de que forma poderia ajudar um filho adolescente nesse retorno às aulas presenciais, porque ficou 2 anos só tendo contato virtual com os amigos. Agora no retorno para as aulas ele está bastante ansioso, inseguro. E eu gostaria de saber assim, que formas eu poderia ajudá-lo, uma vez que a adolescência é uma fase dificílima e a opinião dos pais não é aquela que geralmente tem mais ascendência sobre eles. É verdade, Roseli, é uma fase em que eles não querem muito que o pai fique ali do lado, ajudando, dando opinião, mas essa mãe está preocupada e quer, de alguma forma, apoiar o filho. Como é que ela faz isso? Cláudia, é importante entender por que eles não levam em consideração, aparentemente, tanto assim a opinião dos pais, né? É porque eles estão numa fase de assumir a própria vida. E para isso eles precisam se desligar dos pais. Inicialmente, essa batalha deles é dura, é difícil, porque nada como o aconchego dos pais e a tutela, né, 24 horas por dia para a criança ou adolescente viver em paz.
Mas a adolescência, então, é uma fase em que os pais precisam bancar a adolescência. Ou seja, né, é preciso verificar como pode ajudar o filho, mas sem exagerar. E quando eu digo exagerar, é assim, dá uma olhada no que vale a pena você opinar, você orientar, você colaborar, porque aquilo que ele rejeita absolutamente, aí não vale a pena, mas aí vale a pena sempre o aviso, né? Olha que isso pode te prejudicar mais tarde, olha isso, você não está dando conta disso, é importante que dê. Enfim, pequenas lembranças, sem discursos, né? Uma coisa assim rápida, só para o filho lembrar mesmo, né? Ah, ele tem razão. E olha, é importante também saber, Thaís, que é só aparentemente que eles não consideram a opinião dos pais. Porque lá no momento em que eles pensam, eles consideram sim. Eu também quero falar. Hora de abrir o contato com João Pessoa. A Ana Carla Monteiro, que tem uma filha de 12 anos, também quer a sua ajuda, Roseli. Ela já tem muita ansiedade, ela é muito ansiosa. E ela já viu que há assuntos, ela foi folhear o livro, né? Como as crianças fazem, e viu que há assuntos que ela talvez vá ter dificuldade. E ela se cobra muito com relação a isso. Eu tenho que sempre procurar dosar isso aí. Às vezes eu me vejo numa dificuldade. Onde é que eu acho esse equilíbrio com relação à educação dela? É importante essa mãe ter o equilíbrio até para poder orientar essa filha que já mostrou esse grau de ansiedade, né? Já estava pesquisando a matéria que vai vir à frente, já ansiosa com isso. Calma, tranquilidade, que tudo tem seu tempo, né, Roseli? É verdade. Filhos ansiosos deixam os pais ansiosos também. Então é muito crucial mesmo que a Ana Carla mantenha a sua tranquilidade para poder ajudar a filha. Então, em primeiro lugar, é preciso dizer para ela, filha, você está preocupada com algo que ainda não chegou, que ainda não aconteceu. Vamos esperar acontecer para daí a gente ver se for um problema, como é que a gente vai resolver. E olha, os pais podem ajudar os filhos que sofrem de muita ansiedade já antes da pandemia e que piorou com a pandemia, né? Podem ajudar tentando encontrar alguma atividade em família, né, que facilite o relaxamento do filho. Às vezes, exercícios respiratórios em conjunto, às vezes seguindo um roteiro que tem muito na internet, de alguns movimentos de yoga que dá para fazer. Agora é bom lembrar, né, Ana Carla, que talvez sua filha se cobre tanto porque ela foi cobrada muito. Será que você não pode dar uma olhada se você não cobra, mesmo silenciosamente? Continuamos por aqui nos Seus Filhos em versão ampliada de hoje, tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Nesses primeiros blocos, estamos aqui contando com a participação dos pais, então vamos deixar aqui os microfones abertos para eles. Eu também quero falar. Conosco agora, a Cláudia Romero, que mora no Rio de Janeiro, é mãe de 2 crianças, uma de 5 e outra de 11 anos, e ela quer saber como equilibrar o uso de tecnologia por parte dos filhos. A Isabela, por exemplo, ela acaba se isolando muito, fica muitas horas no quarto. Na hora das refeições também a gente tem que pedir para eles desligarem as telas e sentarem com a gente, e isso é muito complicado. E às vezes as telas também são nossas aliadas, a gente precisa de uma atenção e acaba dando ali o tablet, o celular para eles. Mas manter esse equilíbrio é difícil e eles também cobram a atenção, principalmente por a gente estar trabalhando, eu e meu marido, em home office, e a gente tá no computador o tempo todo, e aí eles pedem atenção também e querem se comparar. Então me ajuda aí como manter esse equilíbrio, como vencer esse desafio. Tem mais participação sobre esse tema, Roseli, agora chegando com o Maurício Carvalho, que é pai de uma menina de 4 anos, e ele quer saber exatamente sobre o uso de aparelhos eletrônicos. A tecnologia está na vida das crianças hoje, ela usa celular, tablet, TV. Eu queria saber se tem um limite de tempo para ela utilizar esses equipamentos eletrônicos e quais problemas isso pode ocasionar na vida dela, tanto em relação à vista, como também no desenvolvimento, até mesmo de socialização com outras crianças.
Roseli, vamos lá. Equilíbrio, a palavra que a Cláudia citou agora há pouco, é a chave para mediar essa conversa sobre tecnologia? Mas além do equilíbrio é preciso um pouco mais, Thaís. É preciso que os pais entendam que na primeira infância há muita coisa a ser feita. Eles precisam desbravar esse mundo, e esse mundo tem muita coisa. Gastar muito tempo na tela não ajuda, né? Aliás, atrapalha. Então, quanto menos possível na primeira infância, melhor. Se der até para poupar as crianças na primeira infância das telas, fica bem melhor. Agora, depois, né, as crianças querem e faz parte da vida delas mesmo. E nós desenvolvemos esse vício de tempo, né? Não é uma questão de tempo, gente, porque o tempo é muito variável para cada criança. Criança que faz coisa muito rapidamente precisa de menos tempo. Criança que faz a coisa mais lentamente precisa de mais tempo. O importante é avaliar quanto tempo em cada atividade eles ficaram e aí buscar esse equilíbrio, né? Então não é uma questão de meia hora, 20 minutos, 1 hora. É uma questão de ver a diversidade de atividades que eles têm. Agora, Maurício, se faz mal para a vista, as notícias das ciências médicas dizem que sim, pode fazer. No entanto, é bom falar com o pediatra do seu filho. Porque o sol saiu, porque o seu dente caiu, porque essa flor se abriu, porque iremos viajar no verão. Ser criança e adolescente é estar num turbilhão de desenvolvimento físico, de mudanças comportamentais, de evolução emocional. Tudo isso não é fácil, a gente sabe bem e a gente precisa muitas vezes lembrar que a gente já viveu isso tudo aqui e levar esse exercício de empatia para a nossa vida. Por isso, o nosso programa Os Seus Filhos em Versão Ampliada agora vai abrir os microfones da Band News para jovens de todo o Brasil tirarem dúvidas com a Roseli Saião. Então, sem perder tempo, já começamos. Eu também quero falar. Começamos por Brasília, Roseli. O Guilherme, de 15 anos, é quem participa com a gente. Ele quer saber como se readaptar na volta às aulas presenciais. E minha pergunta é como se adaptar à volta às aulas, visto em conta que não é da era comum a gente pegar o celular, difícil prestar atenção, conversar com os colegas. Quero saber como se adaptar a essa volta. Muitas instituições de ensino retomaram já as aulas presenciais no ano passado, outras mantiveram o ensino híbrido, mas para aquelas que estão voltando agora em definitivo para as salas de aula, qual é a orientação que você traz, principalmente para esse estudante, né, como o Guilherme, que está voltando aí para o banco da escola? Ô Guilherme, é difícil, né? É difícil não só para você, para muita gente, para os seus professores, para a sua escola. Enfim, é preciso que você dê tempo para a sua adaptação. Não se cobre, não se apresse. Isso pode demorar um tempo pequeno para alguns colegas seus, maior para outros ou para você. Então, não compare a adaptação, porque é um processo, né, que depende muito de condições pessoais e da colaboração do entorno. Não compare a sua adaptação com a dos seus colegas. Olha, é preciso estar atento também a você participar ativamente dessa adaptação. Depois de quase 2 anos sem aula presencial, a escola exigir que vocês fiquem 2, 3 horas sentados assistindo a aula, não dá, né? Então é bom conversar com seus colegas, para em grupo conversar com a escola, pedir atividades mais ágeis, que vocês trabalhem também o corpo durante esse período e não fiquem apenas sentados, porque isso atrapalha a concentração e a atenção. Eu não sei se a escola sabe. Minha voz. Temos participação agora, chegando do Rio de Janeiro, com a Júlia, de 14 anos. Eu queria saber, né, sobre esse volta às aulas aí presencial. Como é que vai ser a recuperação com os nossos amigos depois de 2 anos, quase 2 anos, tendo aula online, ficando longe deles? Eu queria saber como é que vai ser a relação com eles. E também queria saber como a gente vai conseguir recuperar tanta matéria, né, que se a gente pode dizer assim, perdida durante esses 2 anos, quase 2 anos
de aula online. A gente também tem a participação, ainda falando sobre esse assunto, Roseli, chegando de Curitiba, com o Alexandre Miranda, de 15 anos. Como é possível socializar com as outras pessoas da minha sala depois de passar 2 anos no ensino à distância? Roseli, nós tratamos muito dessas cobranças relacionadas aos jovens nos últimos tempos e eu te reforço aqui essas demandas, né, trazidas pelos nossos ouvintes. A cobrança para a retomada de uma socialização, né, da adolescência principalmente, mas também para correr atrás do tempo perdido. Traz umas palavras aí para acalmar o coração desses jovens e também dos pais, por favor. A adolescência é época de entrar em relações com seus pares, porque é quase uma substituição de turma, né? A sua turma na infância era família, você queria sair com a família, passear com a família, tirar férias com a família, viajar com a família, e agora a coisa muda, né? É hora de vocês quererem fazer tudo isso com colegas e com amigos. E esse período, né, de pandemia fez com que vocês perdessem um pouco o jeito, né, dessa socialização. Então, é recomeçar. Talvez começar, porque todo mundo está diferente agora, ninguém mais é o mesmo de quando começou a pandemia. Então, precisa aprender a conhecer os seus colegas, prestar atenção no que eles falam, na maneira como eles se comportam. Isso é ter um pouco de empatia, né? Pedir que eles façam o mesmo com você, para que vocês tenham condições de manter relacionamentos agora, nesse novo contexto. Pode não ser fácil, mas é importante que vocês façam isso. E depois de tanto tempo sem a presença física, até o corpo parece que fica um pouco inibido. Então é bom trabalhar o corpo para que ele fique mais solto, mais livre. Em relação ao tempo perdido, não foi bem assim. Vocês deixaram de aprender coisas novas que estavam previstas. Mas olha, vocês têm condição de aprender o dobro, o triplo do que a escola pede. Então tenham paciência que vocês vão recuperar e até avançar mais do que poderiam. Que sufoco! Conosco agora a Ana Carolina Monteiro, de João Pessoa, e ela tem um desabafo. Bom, a minha pergunta é porque os professores não fazem uma interação com os alunos. Tipo, fazer perguntas, perguntar a opinião deles e fazer toda aquela interação onde o professor conversa com o aluno. Fica a interação entre eles dois. Se fizessem isso, seria bem mais legal a aula e não transformaria a aula em obrigação, como muitos veem. Roseli, eu sei que você conversa com vários professores, que você, né, tem esse contato muito próximo com a escola, mas também com os alunos. Essa é uma percepção que também chega a você? Muito, muito, né? De um lado, há professores muito pressionados pela escola e pelas famílias para recuperar conteúdo escolar com muita rapidez, e aí eles correm, né, no conteúdo, mal tem tempo de se relacionar com os alunos. E, por outro lado, alunos com dificuldades, com situações vividas no período da pandemia difíceis, que dificultam, né, esse retorno à aula presencial. Seria importante, assim, que eles se entendessem. E a pergunta da Ana Carolina faz muito sentido. Ana Carolina, eu faço a mesma pergunta. Os professores precisam se lembrar, a escola precisa apoiar esses professores, para que eles aprendam a ouvir vocês. E ouvir não apenas aquilo que vocês dizem, mas tentar se interessar verdadeiramente pelos sentimentos que vocês passaram por esse período, que perduram até hoje e pode estar atrapalhando ainda esse retorno. Então, quem sabe você possa dar essa dica para a sua escola, hein? Eu acho que vale a pena. Seus filhos em versão ampliada na área, e seguimos por aqui tirando dúvidas dos jovens, das crianças, dos adolescentes. Pronto, falei. Conosco de Vitória, agora temos a Luana Oliveira, de 12 anos.
e eu tenho muita dificuldade em prestar atenção na matéria de geografia. E eu queria saber se estudar em casa ajuda. A gente já falou agora há pouco desse tal tempo perdido e de como fazer para estudar fora do horário. A gente tem participação chegando também agora, direto de Salvador. A Maria Eduarda está com a gente, ela tem 16 anos. Como nós alunos podemos recuperar o tempo afastado do colégio? Roseli, aqueles que sentem ainda uma dificuldade para assimilar o conteúdo, que ficaram com dúvidas pendentes, né, por conta dessa mudança tão drástica nas aulas, qual é a orientação que você dá? Estudar fora do horário, pedir reforço de colegas, de profissionais de educação que fazem esse tipo de trabalho? Qual é a orientação nesse momento? A primeira orientação que eu dou é sempre falar com o professor que está em sala, com a escola, se não adiantar conversar com o professor, porque é justamente essa missão do professor que muitas vezes fica esquecida, dada assim a quantidade de conteúdo que eles acham que precisam transmitir. Então, conversar com o professor, dizer, olha, eu não estou conseguindo prestar atenção nisso, eu acho que eu não entendi bem essa geografia aqui, por que importa estudar geografia? E muitas vezes o professor ajuda bastante ao perceber qual é a dúvida, qual é a questão que atrapalha o aluno. E a segunda coisa é buscar ajuda com os colegas. Você sabe, Thaís, que há muitos estudos que indicam que o aprendizado com colegas é muito consistente e acontece muitas vezes. Às vezes até aprendem mais os colegas entre si do que com os professores. Então, procurar a ajuda dos colegas. Profissionais da educação, olha, se tiver um tio, uma tia, um conhecido, vale a pena também, porque daí eles não têm aquele compromisso institucional de estar numa escola e podem ajudar mais. Ser profissional da educação é sempre desafiador, um eterno aprendizado. E como eles aprenderam, como eles se reinventaram nos últimos meses por conta da pandemia. E se eles estão ali trabalhando para tirar as dúvidas das nossas crianças, dos nossos adolescentes, eles também têm muitas dúvidas para compartilhar com a gente. E é por isso que a partir de agora vamos contar com a participação de vários ouvintes que trabalham na área da educação e querem compartilhar aqui alguns desafios com a Roseli Saião. E a escola? Diz o quê? Conosco a Lubina Costa, que é professora de Biologia em Curitiba, e ela quer falar sobre aulas presenciais. Há algum tempo estamos vivenciando uma crise epidêmica e uma das medidas preventivas foi o fechamento das escolas e, com isso, a migração para as aulas remotas. Atualmente, com a diminuição dos casos e com a vacinação avançando, as aulas presenciais foram retomadas. Eu gostaria de saber como se dará a readaptação dos alunos com a volta das aulas presenciais. A gente tem ainda sobre esse tema a participação que chega de Salvador com a professora Caroline Argolo. Como nós, professores, podemos auxiliar os alunos nesse processo de retomada das aulas presenciais, considerando todo esse período que nós tivemos aí de aulas remotas? E aí, Roseli, como é que esse profissional de educação também se adapta e ajuda o seu aluno nesse processo de adaptação, de readaptação, na verdade? O primeiro ponto os dois professores, né, as duas professoras têm certeza, têm clareza de uma coisa. Não dá para fazer de conta que nada aconteceu, que é só receber aluno e começar a dar aula expositiva, conteúdo escolar novo, exigir que eles acompanhem com muita rapidez. Não dá para agir assim, né? É importante lembrar que os alunos chegam com vivências muito difíceis. Muitos passaram por luto pessoal, familiar, ou mesmo social. Muitos, né, têm ansiedade, têm receio de que a pandemia ainda não esteja sob controle. Enfim, é preciso ouvir esses alunos, alternar situações de aprendizagem com situações de escuta, com situações de interação, possibilitar a interação dos alunos entre eles, para que eles busquem identificações e estabeleçam uma nova rede de coleguismo aí, diferente daquela que tinha anteriormente à pandemia. Vamos navegar!
Roseli, eu sei que você tem uma dica que vai exatamente nesse sentido, né, de auxiliar esses professores. Exatamente. Eu vou pedir para os professores e pais também, para eles entenderem como é que a escola pode ajudar, né, acessarem o site porvir.org e tem um artigo que diz: escuta é fundamental para acolher alunos no retorno às aulas presenciais na escola. Então, é um texto muito interessante que, além de ajudar a entender o que é esse retorno, dá algumas dicas também, né, do que é escutar. Porque escutar hoje é difícil, viu, Thaís? Não é só ficar quieto enquanto o outro fala, mas é entender o ponto de vista do outro, dialogar com esse ponto de vista e ter principalmente empatia, né, com o que ele fala e com o que ele faz, porque não é só a voz que fala, o corpo também fala, a atitude também, o comportamento também. Eu também quero falar. A professora Lorena Tárcia, de Belo Horizonte, quer saber como ajudar ainda mais os seus estudantes. Eu gostaria de saber, nesse momento em que estamos ainda em regime remoto ou híbrido, de que maneira o professor pode identificar aqueles alunos, aqueles estudantes que precisam de um apoio psicológico. Em sala de aula é mais fácil fazer essa identificação, mas a gente tem percebido cada vez mais a dificuldade dos estudantes, a necessidade desse apoio. Porém, com as câmeras fechadas e com a dificuldade de interatividade pela própria circunstância do regime remoto, fica difícil identificar esses alunos, a não ser que eles se posicionem. Roseli, boa parte das aulas já está de volta à sala de aula, né? Já está retomada a aula presencial, mas a gente sabe que essa experiência vivida recentemente acabou transformando a forma com que algumas instituições de ensino atuam e muitas adotaram de fato ou o ensino à distância como uma forma complementar, né, de levar educação a esses jovens, ou mesmo o ensino híbrido, né, que é uma mistura entre as disciplinas presenciais e também remotas. De que forma essa professora tão preocupada pode ajudar também a identificar os casos de alunos que precisam de um suporte emocional? Sabe, Lorena, não faz muito tempo, não fazem muitos anos que a escola pegou essa missão para si de fazer indicação de determinados alunos para um profissional ou outro. Essa missão não é da escola, é da família. Então, quando a situação é muito gritante, vale a pena conversar com a família para ver se eles percebem o que está acontecendo, né? Agora, é bom considerar, neste momento, que todos os alunos têm algum problema. Pode ser uma aprendizagem mais lenta, pode ser dificuldade de prestar atenção, de ter foco, pode ser dificuldade de se relacionar com os colegas, seja remotamente, seja presencialmente. Então, é importante que você estabeleça um planejamento utilizando, às vezes, assim, de técnicas de dinâmica, de grupo, para promover a interação e facilitar, né, que com a interação a aprendizagem aconteça com maior facilidade. Agora, não tome para você, aliás, nenhum professor deve tomar para si, esse papel de identificar que aluno precisa de um atendimento especializado. Os Seus Filhos em versão ampliada de hoje é especial, estamos tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Já conversamos com pais, já conversamos com crianças, com adolescentes e agora o espaço aberto por aqui é para tirar dúvidas de profissionais da educação. E a escola? Diz o quê? De Brasília conosco agora temos a participação da professora Yaci Pita. Ela quer saber como pode utilizar a tecnologia como uma forma de facilitar a transmissão de conteúdo. Eu gostaria muito de saber como a tecnologia pode me ajudar no processo de alfabetização dos meus alunos, que em decorrência da pandemia estão muito defasados. Roseli, ainda mais nos dias de hoje, né, em que essas crianças têm um contato ainda muito precoce com as telas, essa professora está muito antenada a isso e quer, de alguma maneira, usar a tecnologia a favor do ensino, do aprendizado. Ela pode fazer isso e como fazer isso?
Poder pode, Thaís. Oi, assim, calma. Seus alunos estão em período de alfabetização, portanto, eles têm lá 6, 7 anos, mais ou menos, às vezes até menos, e eles tiveram muito tempo gasto em telas nesse período de pandemia, inclusive com a própria escola, né? Então, talvez seja mais interessante você investir no presencial, ou seja, em metodologias e didáticas que vão facilitar não só a alfabetização, mas o letramento também dessas crianças, utilizando situações que elas vivenciaram, que foi difícil para elas, que tem sido difícil nesse retorno. Talvez seja melhor deixar a tecnologia um tempo sem utilizar, né, com essa idade, que eles usaram muito nesse período, e agora eles precisam de um descanso, e você pode ajudar nesse descanso. É claro que eles querem mais, mas nem sempre o que eles querem faz bem a eles, não é? E olha, faz muito bem pra gente contar com a sua participação, faz um bem danado. Manda pra cá a sua mensagem, o seu e-mail, seusfilhos@bandnewsfm.com.br. Se quiser ouvir os nossos programas, eles ficam disponíveis no site da Band News FM. É só procurar por Colunistas, Seus Filhos e dar o play. Eu agradeço muito a sua companhia todos os dias aqui na nossa programação da Band News e também, lógico, no nosso programa em versão ampliada. Um beijo especial para minha companheira por aqui, Roseli Saião. Um beijo, Roseli. Beijo, Thaís. Muito carinho para os nossos ouvintes. Até a próxima. Até a próxima. Um agradecimento especial para a produção da Camila Quaresma e a sonorização do José Antônio de Araújo. Continue ligado porque os seus filhos você só ouve aqui na Band News FM. Você ouviu Seus Filhos, na Band News FM.